Olá, esta é a primeira aula de uma série de vídeos que a gente está elaborando para trabalhar alguns tópicos interessantes sobre o comportamento humano com base em neurofisiologia. Tá? Então eu vou tentar ser bem objetivo e claro nas explicações e a gente vai abordar não todos os temas associados, porque isso expenderia muito tempo, mas tentar trabalhar alguns tópicos de maneira mais direta. Então, nessa primeira videoaula, a gente vai falar sobre a fisiologia do sono, né, o ciclo sono-vigília. E eu acho interessante a gente falar sobre esse aspecto porque a gente vai entender quais estruturas neurológicas são responsáveis pela manutenção do indivíduo no estado acordado e pelo indivíduo no estado do sono. E isso é importante para entender alguns comportamentos, como por exemplo a depressão, porque a alteração no funcionamento de alguma dessas estruturas pode desencadear um processo associado à depressão. Tá joia? Então, primeiro, entendendo o que é o sono. Ele pode ser definido como um estado de inconsciência, do qual a pessoa pode ser despertada por estímulo sensorial ou por outro estímulo. Ou seja, o indivíduo se encontra no estado de inconsciência. No entanto, dependendo do estímulo que ele receber, que pode ser um estímulo tátil, pode ser um estímulo sonoro, ele pode despertar. O que diferencia do coma. Porque no coma o indivíduo se encontra em estado inconsciente, no entanto, ele não pode ser despertado por nenhum estímulo sensorial. O sono é um estado fisiológico especial que ocorre de maneira cíclica em uma grande variedade de seres vivos, ou seja, pegando seres humanos, de forma cíclica, a gente vai alternando entre o estado de sono e o estado de vigília. Isso seria fisiológico. É uma situação complexa que ocorre periodicamente nos humanos e é caracterizado como estado fisiológico que pode ser alterado, mas não evitado. A gente pode exemplificar aqui situações que ocorrem, né, como motoristas, por exemplo, que trabalham várias horas direto sem dormir e de repente eles têm como se fosse um processo de desligamento. De uma forma rápida, eles entram em sono profundo. E com isso eles entram em estado de inconsciência e, infelizmente, originando alguns acidentes. Em sono, os indivíduos apresentam-se imóveis ou com um repertório limitado de movimentos, os quais são de natureza involuntária, automática e sem propósitos definidos. Então, o indivíduo, quando ele está em sono, dependendo da fase do sono, ele pode apresentar alguns movimentos, alguns espasmos musculares. Tá? E dependendo ainda de outros estados, eles podem ter movimentos que podem acompanhar algum aspecto associado, por exemplo, aos sonhos. A gente vai falar mais dessas fases do sono. A reatividade a estímulos auditivos, visuais, táteis e dolorosos é reduzida e, dependendo da situação, abolida em relação à vigília, particularmente em fase de sono profundo. Aqui eu uso sempre um exemplo, né? Imagina uma criança numa festa e ela dorme e ela entra em sono profundo. E o barulho da festa não é suficiente para poder acordar ela. E você pega essa criança, o corpo dela está totalmente mole, os músculos totalmente relaxados, e independente do movimento que você faz com ela, ela praticamente, dificilmente ela acorda. Tá? Então o sono tem uma capacidade de bloquear os estímulos sensoriais que vão chegar até o sistema nervoso central superior, né? Nas regiões do telencéfalo. Dormir é um processo ativo que consiste na alternância entre períodos de ondas lentas e sono paradoxal. Esses dois conceitos vão ser melhor entendidos mais à frente, mas isso daqui está associado ao tipo de onda que é emitida pelo eletroencefalograma, que é uma medição que avalia a atividade elétrica do cérebro. Mais à frente a gente vai explicar sobre ela. Então aqui só mostrando a alteração do ciclo. Tá? Em relação a dois hormônios. A gente tem aqui o growth hormone, que é o hormônio do crescimento, e o cortisol. Perceba que na primeira metade da noite, no início do sono, a gente aumenta a produção do hormônio do crescimento. Tá? Qual é a importância desse hormônio? Ele está associado ao desenvolvimento e maturação de várias estruturas no indivíduo, principalmente as crianças, adolescentes, né, dependem muito desse hormônio para desenvolvimento. Ele é responsável pela renovação de várias estruturas celulares, inclusive os neurônios. Né? Então a gente começa a entender como que ao não manter uma boa qualidade do sono vai prejudicar a produção desse hormônio e vai ter repercussões em variadas áreas do indivíduo.
Passando a segunda metade da noite do sono, a gente começa a aumentar a produção de cortisol, né? Cortisol, que é o hormônio associado ao estresse, ele é muito importante para a gente e ele é responsável por poder promover a liberação de energia de vários substratos para manter a gente acordado, para despertar. No entanto, o cortisol em excesso pode ter efeitos deletérios de maneira geral, tá? Reduzindo a produção de alguns hormônios, bem como o excesso de cortisol está associado à deficiência de outros hormônios, como a pregnenolona e a dehidroepiandrosterona, que são dois hormônios importantíssimos para o processo de neurogênese, que é a construção ou a formação de neurônios e novas sinapses. Então, elevar o cortisol pode estar associado a um declínio cognitivo. E quais fatores podem aumentar o cortisol? Principalmente o estresse crônico. Tá? E a falta do sono também vai desregular esse eixo de controle do cortisol. O que acontece se houver compressão entre o mesencéfalo e o prosencéfalo? Lembrando que o mesencéfalo é aquela estrutura mais superior do tronco encefálico. Tá? Ou seja, o que acontece se a gente comprimir essa estrutura do tronco cefálico? As informações que partem deles não vão chegar a nível superior, lá para o diencéfalo e para o telencéfalo. O indivíduo pode entrar em estado de coma. O que significa isso? A gente começa a perceber que o tronco encefálico ele é importante para poder despertar o nosso córtex. E realmente ele vai ser, como a gente vai ver mais à frente. Então, os sinais neuronais lá do tronco encefálico ativam os hemisférios cerebrais por duas formas. Eles estimulam diretamente o nível basal da atividade neural em grandes áreas do cérebro, ou seja, existe um estímulo que parte lá do tronco encefálico para várias áreas do cérebro e excitam essas áreas. E também ele ativa sistemas neurohormonais que liberam substâncias neurotransmissoras específicas, facilitadoras ou inibitórias, semelhantes a hormônios em áreas selecionadas do cérebro. Um exemplo, existe uma determinada área no tronco cefálico que estimula a liberação de norepinefrina ou noradrenalina. A noradrenalina ela é excitadora, ou seja, ela é facilitadora do córtex, ela desperta o córtex. E existe outra área do tronco cefálico que libera serotonina, e a serotonina está associada a uma resposta inibitória. Então a gente começa a entender, o indivíduo que tem deficiência de norepinefrina, ele pode apresentar estado de letargia, sonolência. Enquanto o indivíduo que tem uma deficiência de serotonina, ele pode apresentar, por exemplo, dificuldade em conciliar o sono, ou seja, ele pode apresentar insônia. A gente vai abordar mais sobre esses conceitos. Então, o tronco cefálico é um elo de conexão entre o restante do cérebro e a medula espinhal. Uma ampla rede de neurônios interconectados, denominada formação reticular, percorre todo o tronco cefálico e entra no tálamo. Ou seja, o que significa formação reticular? Ela representa um conjunto de neurônios. Tá? Então, imagina uma rede muito grande de neurônios interconectados, formando vários circuitos que se encontram lá no tronco encefálico. Tá? Então, perceba que a gente tem algumas estruturas marcadas aqui nessa imagem. E aqui representam os núcleos aonde vão originar esses neurônios que vão partir para o cérebro para poder modular a ativação ou a inibição do cérebro. Então a gente vai ter uma área lá no tronco cefálico chamada de área reticular excitatória. Tá? Essa área reticular excitatória ela se encontra na ponte, tá? Então a gente tem aqui a ponte e o mesencéfalo. Tá? Alguns autores denominam de área facilitadora bulborreticular. E a maioria dos sinais ascendentes, ou seja, os sinais que vão para cima, vai primeiro ao tálamo e podem ser de dois tipos. A gente pode ter potenciais transmitidos rapidamente, que excitam o prosencéfalo por alguns milissegundos, liberando a acetilcolina. Então, de maneira bem simples, a gente libera a acetilcolina e o cérebro desperta rapidamente. E pode ser uma transmissão lenta, principalmente no núcleo intralaminar do tálamo, é um núcleo específico central do tálamo, daí para o córtex cerebral com excitação mais duradoura,
Quem é responsável por fazer isso? Principalmente a norepinefrina. Então, de maneira simples, resumida, a acetilcolina desperta o córtex rapidamente, enquanto a norepinefrina ela é responsável pela manutenção do indivíduo em estado acordado, em estado de alerta. Os níveis de atividade da área excitatória do tronco cefálico são determinados, em grande parte, pelo número e pelo tipo de sinais sensoriais vindos da periferia. Ou seja, estímulos sensoriais que a gente recebe constantemente, eles têm uma função de excitar a área excitatória. Então imagina, você está dirigindo, de repente você começa a ficar com sono. Teoricamente, se você começar a mascar uns chicletes, você vai ter um estímulo sensorial de núcleos faciais que vão entrar lá na medula. Então aqui, ó, o quinto nervo craniano, ele entra na medula, lá no tronco cefálico, estimula o tronco cefálico que desperta o córtex. Então isso ajudaria a gente a manter um estado de alerta. Sinais de dor, em particular, aumentam a atividade nessa área também e, consequentemente, excita intensamente o cérebro para a atenção. Imagina você, acabou de torcer o tornozelo e você vai dormir essa noite. Provavelmente você vai ter insônia, porque toda hora que você mexe na cama, você estimula aquela área lesionada, excita o córtex e excita o tronco cefálico e isso, por sua vez, excita o córtex. Tá? Então aqui tem um esquema só para a gente entender, de maneira bem simples. Quando eu estimulo a área excitatória, ela estimula o tálamo. O tálamo, por sua vez, estimula o córtex cerebral, aumentando a excitabilidade do córtex cerebral. Então, se eu não tenho essa área excitatória atuando, o meu córtex cerebral vai ficar inibido. Tá? Então, o indivíduo pode, por exemplo, apresentar sonolência durante o dia. Um exemplo. Além disso, o córtex cerebral, quando é estimulado, ele volta a excitar a área excitatória, que volta a excitar o tálamo, que por sua vez volta a excitar o córtex cerebral. Então isso é o que a gente chama de feedback positivo e vai ter como função manter a mente acordada. Ou seja, a área excitatória, ao estimular o córtex passa a estimular a área excitatória e isso se repete de forma, no que a gente chama de feedback positivo. Tá, joia? Então, quase toda a área do córtex cerebral se conecta em sua área muito específica no tálamo e os sinais reverberam nas duas direções. Existe ainda uma comunicação do córtex com o tálamo, onde o córtex estimula o tálamo, aumentando mais ainda a estimulação do córtex. E isso é muito importante para manter o indivíduo acordado. Então, durante o dia, teoricamente, a gente está com esse circuito atuando para manter as nossas atividades cognitivas e intelectuais. Mas a gente viu que existe uma área inibitória, e essa área se encontra lá na região medial e ventral do bulbo. Então essa é a área inibitória, tá? A região mais inferior do tronco cefálico. Essa área pode inibir a área reticular excitatória da parte superior do tronco cerebral e, consequentemente, também diminuir a atividade nas porções prosencefálicas. Um dos mecanismos para isso é excitar neurônios serotoninérgicos. Ou seja, o que a gente está entendendo aqui? Que a serotonina ela tem uma função de inibir a área excitatória para poder inibir a área cortical. E isso é extremamente importante, por exemplo, em induzir e manter o nosso sono. Tá? Então, a gente vai ter, como eu falei, a secreção de alguns neurohormônios, tá? Pelo tronco cefálico, através de alguns neurônios. Então, de maneira simples, a gente tem um sistema de norepinefrina, que, como eu falei, ele é excitatório, tá? E ele se dispersa para praticamente todas as áreas do encéfalo, então ele é bem abrangente. E ele é secretado por um núcleo, ou seja, os neurônios, na verdade, que secretam a norepinefrina, se originam de um núcleo denominado locus cerúleus, que se encontra lá na transição do mesencéfalo para a ponte. Além disso, a gente tem um sistema serotoninérgico, que, como a gente viu, é inibitório. Tá? Ele se dispersa para estruturas mais mediais, ou seja, mais centrais do nosso telencéfalo. E os neurônios que secretam serotonina originam no núcleo da RAF.
Temos ainda o sistema dopaminérgico, isso eu não cheguei a falar ainda, mas a dopamina é extremamente importante para a modulação do comportamento humano. E a dopamina pode ter resposta excitatória ou resposta inibitória, dependendo do tipo de receptor que ela possui. De maneira bem simples, bem simplória. Os receptores da classe D1, dopamina 1, eles têm resposta excitatória. E os receptores da classe D2 têm resposta inibitória. Tá? Então, os neurônios que secretam dopamina eles se dispersam para as porções dos núcleos da base, tá? E do diencéfalo. Os núcleos da base são extremamente importantes no controle do movimento. Tá? O indivíduo com Parkinson ele tende a uma deficiência dopaminérgica, o que gera dificuldade e alteração na execução de movimentos. E o diencéfalo também para algumas estruturas, né, que vai formar a via mesolímbica, mesocortical, que a gente vai discutir mais lá na frente. Então, basicamente, o sistema dopaminérgico origina lá na substância negra, lá no mesencéfalo também. Por fim, a gente vai ter o sistema colinérgico, que é o sistema que secreta acetilcolina. Ela tem função excitatória e promove um sistema nervoso abruptamente desperto e excitado. Como eu falei anteriormente, a acetilcolina é importante para poder despertar o córtex. Tá? Além disso, a acetilcolina atua em outras estruturas, como a contração muscular, mas que a gente não vai entrar nessa discussão agora. E os neurônios que secretam acetilcolina se originam no que a gente chama de núcleos gigantocelulares, que se encontram também na parte superior da ponte. Então aqui a gente tem um resumo de cada um. Tá? O sistema de norepinefrina, ele é secretado pelo locus ceruleus, tá? Se localiza lá na junção entre a ponte e o mesencéfalo. Suas fibras se espalham por todo o encéfalo, excitando-o para aumentar a sua atividade. Tem grande participação no que a gente denomina de sono REM, que estão associados aos sonhos. Tá? A gente vai ver que existem dois tipos de sonhos, duas divisões de fases do sono. Sono NREM e sono REM. Mais à frente a gente vai definir esses dois conceitos. Tá? Então entenda que aqui existe até uma dicotomia, né? A norepinefrina é importante para manter o córtex acordado, mas também é importante para a manutenção de uma fase do nosso sono, que é o sono REM. A gente vai entender melhor isso. Tá? O sistema serotoninérgico é secretado pelos neurônios do núcleo da RAF, situado na linha média da ponte e o bulbo, ou seja, na transição da ponte e o bulbo. Na verdade, é um conjunto de núcleos, né? Não é apenas um núcleo, por isso que denomina núcleos da RAF. Suas fibras se projetam para o diencéfalo, o córtex cerebral e para a medula espinhal. Ele tem um papel muito importante na analgesia. Tá? A analgesia é diminuição da nocicepção que está associada à dor. Tá? Você pegar um indivíduo que tem uma dor crônica, ele pode talvez no tratamento utilizar um antidepressivo antirrecaptador de serotonina, não pela situação de depressão, mas com o intuito de aumentar o nível de serotonina que tem efeito inibitório. No diencéfalo, apresenta função inibitória essencial para a indução do sono normal. O sistema dopaminérgico, como a gente viu, os neurônios dele se originam lá na substância negra, tá? Situada anteriormente na parte superior do mesencéfalo. Tá? A gente vai ter uma outra estrutura que é estimulada também, que se localiza na mesma região, na verdade, do mesencéfalo, que é a área tegmentar ventral, que ela é extremamente importante no nosso sistema de punição e recompensa, que a gente vai entender mais à frente. Possui ação excitatória, como eu falei, associada a receptores D1, e inibitória associada a receptores D2. Então, a dopamina também é importante para gerar ativação do córtex e, principalmente, controlar nossas respostas motivacionais. Por fim, o sistema colinérgico. Os neurônios se originam lá nos núcleos gigantocelulares da área reticular excitatória, tá? Mais especificamente na transição do mesencéfalo e da ponte. Suas fibras se dividem em dois ramos, ascendente para níveis superiores e descendente para a medula espinhal. Sua substância acetilcolina promove um sistema nervoso abruptamente desperto e excitado. Só que aqui vem um outro porém. Além da acetilcolina ser importante para despertar a gente da fase do sono,
Então, o indivíduo está dormindo, ele precisa de acetilcolina para despertar. A acetilcolina também é importante para induzir o sono REM, né? Só para adiantar, a gente vai ver que o sono REM é denominado de sono paradoxal, porque existem alguns paradoxos associados a ele. A gente vai entender mais à frente. Então aqui, só para a gente reforçar, eu tenho aqui a substância negra, que secreta dopamina, que fica lá na região do mesencéfalo. Temos aqui o núcleo gigantocelulares, que vão secretar acetilcolina, que fica na transição do mesencéfalo para a ponte. Temos aqui o locus ceruleus, que vão secretar norepinefrina, que também fica na transição do mesencéfalo para a ponte. E temos aqui os núcleos da RAF, que ficam na transição da ponte para o bulbo e secretam serotonina. O conjunto desses neurônios vai formar o que a gente chama de sistema ativador reticular ascendente, mais denominado como SARA, que é importante para poder modular o estado entre sono e vigília do nosso sistema nervoso central. Para a gente finalizar, aqui a gente tem um conjunto de outras neurosubstâncias que são importantes também na modulação da atividade cerebral. No entanto, a gente não vai trabalhar muito em cima dessas substâncias, porque senão a nossa discussão ficaria muito longa. Mas é interessante ressaltar aqui que o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele é um neurotransmissor exclusivamente inibitório, importante também para poder induzir o sono. A classe de medicamento dos benzodiazepínicos atua em receptores GABAérgicos, ou seja, eles imitam a resposta do GABA, induzindo uma resposta inibitória. O indivíduo que faz uso, por exemplo, de um benzodiazepínico, ele pode relatar como sintoma muito sono, principalmente durante o dia. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira aula.